Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e o nosso livro de hoje é Perto do Coração Selvagem, o primeiro livro da Clarice Lispector, que ela publicou quando tinha só 23 aninhos, lá em 1943. Perto do Coração Selvagem foi muito bem recebido quando foi publicado, recebeu críticas na maioria das vezes positivas e surpreendeu muito porque era algo muito diferente do que vinha sendo produzido na literatura brasileira da época, que era uma literatura mais marcada pelo regionalismo, e também surpreendeu pelo estilo de escrita da Clarice, que era algo totalmente diferente, introspectivo e que usava de maneira muito forte o fluxo de consciência. Esse livro narra a história da Joana, uma moça com um mundo interior muito rico e complexo, com uma subjetividade muito aflorada e intensa, como são os personagens da Clarice, que ela desenvolveu então no decorrer da obra dela. E essa subjetividade tão intensa, esse mundo interior tão diferente, faz com que a Joana muitas vezes seja incompreendida pelas outras pessoas com quem ela convive. A Joana é uma personagem densa, extremamente complexa e questionadora, que se pergunta o motivo das coisas serem do jeito que são, dos hábitos serem reproduzidos do jeito que eles são, fazendo com que muitas vezes ela soe como inadequada ao ambiente pelas outras pessoas, que não partem dos mesmos questionamentos dela e não têm então esse ímpeto por descobrir o porquê das coisas serem do jeito que elas são. O início desse livro mostra a Joana em diferentes tempos, então a gente vai alternando em capítulos sobre a infância dela e também sobre a vida adulta como uma jovem mulher, e com isso a gente vai descobrindo informações muitíssimo importantes sobre a Joana. Essa menina perdeu a mãe muito cedo, então passou a ser criada pelo pai, que também falece, então ela vai viver com os tios, que não entendem muito bem as dores dessa criança, não conseguem amar ela, embora eles se esforcem para isso, mas não conseguem, gerando uma convivência muito estranha, uma atmosfera muito pesada, pegajosa e desagradável, tanto para Joana quanto para esses tios. Ela cresce então com essas feridas bastante profundas e complicadas e depois se casa com um rapaz chamado Otávio, o que era para ser um evento muito importante na vida dela, uma certa libertação de todos esses sofrimentos da infância, porque esse casamento significava para ela e para as pessoas ao redor dela que existia alguém no mundo que gostava dela, que se importava com ela, depois dela ter sofrido tanto com essas rejeições e perdas da infância. Mas esse casamento não foi exatamente uma redenção, como talvez a gente poderia imaginar, mas sim algo que ficou cada vez mais monótono, tedioso, estranho, porque o Otávio era uma pessoa emocionalmente distante, uma pessoa muito fria, que estava sempre distante da Joana. Então, de novo, a gente vai ter essa atmosfera de estranheza, de distanciamento, exatamente como quando ela vivia com os tios, e com isso essas feridas que ela trazia da infância só são aumentadas por esse marido emocionalmente distante com quem ela tinha casado. E esse casamento traz para os dois uma sensação de estranhamento. A Joana olha para o Otávio e se questiona quem ele era, do que ele seria capaz, do que ela seria capaz e quem ela era. E assim, aos poucos, eles vão virando dois estranhos dentro de casa, nesse casamento super esquisito e distante que eles têm. E para piorar as coisas, o Otávio tinha uma amante chamada Lídia, e a Joana sabia disso, mas fingia que não sabia, e isso vai aumentando ainda mais o silêncio, a estranheza e o distanciamento entre eles, e pouco a pouco desmoronando esse casamento. E para deixar essa situação que já era complicada ainda mais complexa, a Lídia em certo momento espera um bebê do Otávio e quer viver com o Otávio, ter uma pequena família com ele para criar a criança, mas o Otávio não gosta nada dessa ideia e ameaça abandonar a Lídia com esse bebê para criar porque ele não gostava de ser pressionado e tinha atitudes bastante covardes e ficava oscilando entre uma mulher e outra conforme era bom única e exclusivamente para ele e para o prazer dele.
Em um certo momento do livro, que é o ápice aqui de Perto do Coração Selvagem, essas duas mulheres se encontram em um momento extremamente tenso e tentam discutir essa situação complexa que elas viviam, expondo cada uma delas o seu ponto de vista de uma maneira muito tensa, bastante nervosas, porque era realmente uma situação muito delicada que envolvia muitas coisas, tinham muitas coisas em jogo, e as duas tentam se machucar para tentar vencer essa situação, essa discussão, mas o fato é que elas eram duas mulheres que eram enganadas pelo mesmo homem. A Lídia queria viver com o Otávio porque estava grávida dele, e a Joana também queria viver com o Otávio porque era casada com ele. Então essas duas reivindicavam esse homem e tinham razões muito fortes para isso, afinal uma estava grávida, a outra era a esposa, mas no final das contas elas eram enganadas por esse cara que tinha essas mulheres só como figurantes na vida dele e vivia para si, e na realidade não levava nenhuma delas a sério verdadeiramente. E essa questão da gravidez da Lídia pesa muito quando essas duas mulheres se encontram para conversar sobre a situação. Afinal, era uma criança, é um assunto extremamente sério, e era a amante quem tinha dado, entre aspas, um filho para o homem, enquanto que a esposa não tinha dado um filho, o que deixa então a Joana muito amargurada e querendo ter um filho do Otávio, mesmo se questionando se aquele relacionamento ainda fazia algum tipo de sentido. Então é um trecho que lida com questões muito complexas de casamento, filho, relacionamento, enfim, uma passagem muito delicada e com uma atmosfera muito tensa. Mas o Otávio não encarava essa situação com seriedade. Ele vivia para si e oscilava entre uma mulher e outra conforme os desejos dele e conforme essas mulheres pressionavam ele a assumir as próprias responsabilidades. Ele era o típico egoísta que, quando era cobrado pela mulher, corria para os braços da amante. E quando a amante pressionava ele a assumir as responsabilidades, ele voltava então correndo para os braços da mulher, sempre oscilando entre uma e outra para não ter nenhuma responsabilidade, numa atitude bastante egoísta, mas ele não se encarava dessa maneira, ele se achava um cara muito legal, muito sério, e culpava as mulheres, dizendo que elas eram chatas, neuróticas e essa coisa toda. E é claro que a Clarice vai explorar de uma maneira muito habilidosa a parte subjetiva dessa situação, usando um fluxo de consciência bastante intenso, que é uma técnica que busca registrar os pensamentos dos personagens como se eles estivessem acontecendo nesse exato momento em que a pessoa escreve. Então ela se posiciona como se estivesse na mente, em ação desses personagens, e tenta descrever então todo o caos desse pensamento que nasce no exato instante então que ela escreve. E quando os pensamentos vão surgindo na nossa mente, eles não são lá muito lógicos, bem ordenados ou muito refletidos. E a Clarice consegue explorar muito bem esse caos do pensamento nascendo, principalmente nos momentos de maior tensão, como no momento em que a Lídia e a Joana se encontram, estão muito nervosas, cheias de mágoas e de expectativas sobre o futuro e sobre as próprias vidas. A Clarice também trabalha muito bem aqui a questão da complexidade humana, que quer coisas diferentes e tem pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação, gerando situações então que podem ser muito conflituosas por conta então desses diferentes ângulos e vivências de encarar uma mesma situação. Perto do Coração Selvagem aborda de uma maneira muito forte a questão das mulheres sufocadas pelo casamento, e essa é uma temática bem frequente na obra da Clarice. Aqui em A Cidade Sitiada, essa temática também aparece de uma maneira um pouco diferente, porque o marido da protagonista não é exatamente alguém emocionalmente distante, como o Otávio, muito pelo contrário. Mas mesmo assim o casamento é algo sufocante, tedioso, muito monótono, porque não era exatamente o que a protagonista tinha em mente. Então aqui a Clarice trabalha muito a questão da expectativa frustrada em relação ao casamento. Já aqui em Perto do Coração Selvagem, esse sufocamento vem de outras fontes,
principalmente dessa frieza, dessa distância do Otávio, que leva esse casamento com a Joana a ser para ela algo muito monótono e tedioso, e também muito doloroso quando vem a questão então da amante que o Otávio tinha. E a gente tem que lembrar que essa é uma história dos anos 40, uma época em que a mulher ter uma atividade que não fosse cuidar da casa era um tabu. E grande parte desse sentimento de sufocamento e monotonia que essas personagens casadas da Clarice têm, vem justamente disso, delas serem então confinadas ao ambiente doméstico e sendo personagens secundárias na história de outra pessoa, que é então o esposo. Então, se antes do casamento elas imaginavam uma vida legal a dois, depois de casadas elas percebiam que a realidade era bem outra e se transformavam então em figurantes secundárias da vida do marido e não podiam mais desenvolver a própria história, os próprios objetivos, ficavam então confinadas a essas atividades domésticas, gerando então um sentimento muito forte de monotonia e de sufocamento. E ao mesmo tempo então em que essas mulheres ficavam restritas à esfera doméstica, os maridos saíam para trabalhar, para estudar, para correr atrás dos próprios objetivos e dos próprios interesses, enquanto então que para essas mulheres a vida era sempre a mesma coisa, sempre essa vida doméstica, gerando essa grande frustração, sentimento esse que então é tão bem ilustrado pela Clarice aqui nesse livro. E é justamente esse confinamento na monotonia da rotina doméstica que acontece com a Joana depois do casamento, o que causa nela um grande tédio, uma grande frustração, um tremendo mal-estar, porque ela era uma pessoa com uma sede de liberdade muito grande, uma liberdade que nem mesmo tinha nome, porque o que ela queria extrapolava então os limites de significado da palavra liberdade. E é claro que as convenções do cotidiano, que muitas vezes são tratadas como um fato natural, quando na verdade são fatos socialmente construídos, vão ser barreiras bastante fortes para Joana exercer essa grande liberdade que ela tem em mente, e é justamente a Joana que tem então essa grande sede de liberdade e questiona o porquê das coisas, mas não tem muita possibilidade de escapar então dessas restrições do cotidiano. Então a gente percebe nesse livro uma grande tensão entre o ímpeto de liberdade da Joana e a dureza da realidade, que impede ela de realizar esses anseios de liberdade da maneira que ela imaginava e sempre força ela a voltar para uma condição em que ela não gostaria de viver, sempre sendo machucada pelas pessoas do entorno, com relacionamentos que forçam o distanciamento. Ela foi uma menina que perdeu os pais, não teve o amor dos tios, depois teve então o distanciamento do marido, que era uma pessoa fria, e sempre quis se distanciar de tudo isso e ser livre, mas como se tivesse uma corda no pé, sempre acaba sendo puxada de volta para essa mesma condição e se ferindo cada vez mais, dando uma sensação muito grande de mal-estar nela e também na gente que está lendo, que percebe então que ela não consegue realizar esses ímpetos de liberdade, mesmo tendo uma grande potência dentro de si para essa realização. Então ela vive nessa tensão entre os desejos e essas barreiras trazidas pelo cotidiano e principalmente então pelas convenções sociais que ela questiona e é encarada então como uma esquisita entre as pessoas com quem ela convive. Perto do Coração Selvagem é uma estreia grandiosa nessa obra tão única e intensa da Clarice, que escreveu esse primeiro livro tocando em temas tão delicados, com um enredo tão denso, e que soube tratar com muita originalidade esses temas e em um estilo completamente inimitável. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham se sentido curiosos para conhecer essa primeira publicação da Clarice, e para quem, assim como eu, ama a obra da Clarice, aqui na descrição desse vídeo tem um link com uma playlist com mais vídeos então sobre os livros dela. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até a próxima!